A questão da gestão dos negócios, nós sabemos que é fundamental. Tem empresas assim que são poderosas e tal, e poderiam ser melhores, mais eficientes, né? E não são por quê? Porque falta um pouco de gestão. E a gestão de pessoas é fundamental num negócio para que ele possa se estabelecer, crescer e enfrentar os desafios que todas as empresas, de certa maneira, em todos os segmentos, acabam enfrentando. E eu estou aqui hoje com uma pessoa que é especializada nisso, né? Que é a Fabiana Guedes Brum, que é diretora da Escola Divino Mestre. A Divino Mestre está fazendo história aqui no Rio Grande do Sul. Obrigado pela tua presença, Fabiana. Obrigada, Silvio. Obrigado pela oportunidade de estar aqui contigo, compartilhando um pouquinho do conhecimento que a gente tem para servir as pessoas, para transformar a vida das pessoas, de um modo geral, assim, a parte que me tange, que é a educação. Perfeito. Né? Educação é futuro, educação é o que nos permeia, né? Educação realmente, como tu disseste, é presente e também é futuro, mas sobretudo o que nós fizermos no presente vai ter repercussão lá no futuro. E é por isso, né, Fabiana, que é importante ter uma gestão profissional responsável e que tenha uma visão de futuro, né? Como é que é trabalhar na questão de gestão de pessoas, sobretudo no mundo escolar, nas escolas, né? Com tantos desafios, com tantas coisas contraditórias, tantos dilemas que nós enfrentamos atualmente. Silvio, falando um pouquinho sobre gestão de empresas familiares, que é o meu caso, gestão de pequenas empresas, né, que não têm mantenedoras, é um desafio diário, é um desafio constante, mas quando tu consegue conhecer o teu público e principalmente os teus colaboradores, tudo faz muito mais sentido, né? Onde tu tem uma afinidade maior, tu consegue fazer uma gestão com mais eficiência. Então, acredito muito no peso de tu ter pessoas que sejam melhores, inclusive que tu, gestor, que eu, gestora, para compor essa parte toda da equipe pedagógica e equipe diretiva, né? Então, quando a gente fala em gestão, vem vários aspectos. O administrativo, os recursos humanos e o nosso público, que não é pequeno. Não é só o aluno que a gente fala do aluno, do pai, da mãe, do avô, da Dinda, do Dindo, né, da comunidade escolar. Então, fazer essa gestão acontecer, ela não é só no papel, né? Ela é além disso. Ela permeia bairros, permeia a cidade e, como a gente viu essa semana, esse último mês, né, as enchentes tomaram contas do Rio Grande do Sul e milhares de escolas também milhares de alunos foram prejudicados. Alunos e professores também, né? Todo o corpo, né? Docente familiares, e discente, né? E também os proprietários de pequenas escolas de educação infantil. Essa nós vivemos, assim, o dia a dia, por ter um contato maior com as diretoras. Então, tu perder tudo e não saber por onde recomeçar é um grande desafio. E aí vem aquela força que nasce do gestor. Né? Então... Aí tu coloca, porque na verdade nós estamos hoje num processo de reconstituição. E é uma reconstituição não apenas patrimonial, né, de imóveis e tal, ruas, etc., né, mas reconstituição de nós mesmos, né, da pessoa humana, sobretudo aquelas que foram afetadas. Eu moro aqui na Padre Cacique, evidentemente que ali o meu prédio foi completamente tomado, eu saí de barco até na terça-feira de manhã, a cola começou na sexta, mas na terça de manhã não tinha mais como eu sair de barco dentro de casa. Mas não fui tão afetado assim, porque moro no 7º andar, então, mas milhares de pessoas, tenho amigos ali que acabaram, uma vizinha até acabou morrendo, ela tinha problema de, enfim, já tinha algumas comorbidades, e aquele impacto todo, ela acabou falecendo. Esposa de um grande amigo nosso ali do prédio, do bairro. Mas, na verdade, né, esta questão da recomposição é que vai ser uma coisa difícil, né? E isso tem que trabalhar muito na questão emocional, das pessoas, né? Concordo contigo, Silvio, porque nos abalamos pela surpresa que foi, mas ao mesmo tempo nós temos uma garra incrível. Isso está notório em qualquer movimento, né? Mas falando de modo especial das emoções, a gente tem que virar o olho, tem que ter esse olhar para aqueles colaboradores, para aquelas famílias e principalmente para aquelas crianças que perderam tudo. Nós nos comovemos muito, sim, com toda essa dificuldade que aconteceu, mas nós somos muito mais fortes. Então, o estender a mão, sem olhar quem, não é uma doação, é servir a pessoa. E eu falo muito isso como gestora, né? Não é apresentar. O Einstein tem uma frase que vem bem ao encontro do que tu está falando, Albert Einstein, né? Ele dizia o seguinte, que a vida só vale a pena quando se vive para os outros. Né? Exatamente. E quando ele fala isso aí, na verdade ele está querendo dizer isso aí, quer dizer, nós
enquanto seres humanos, nós só nos viabilizamos e nós só nos justificamos enquanto estamos em contato e em sintonia com o semelhante. Mas Silvio, eu vou lhe fazer uma pergunta, ao contrário agora. Por que alguns tiveram a infelicidade de ter a enchente nas suas mãos e outros tiveram a felicidade ou a infelicidade de serem os que servem as pessoas, os escolhidos? Os escolhidos. Né? Então, assim, quando a gente fala nessa situação de ser o escolhido, tu tem dois caminhos. Ficar parado, em silêncio, e só ver as coisas acontecerem, ou agir pelas essas pessoas. Né? Que é o que eu digo, que não é apenas doar-se, mas servir as pessoas. E a gestão é isso, é servir as pessoas. Eu, quando me coloco no papel de diretora de uma escola, com mais de 150 alunos, eu não estou dirigindo apenas 150 alunos. No mínimo, eu estou dirigindo 3 pessoas daquela família, pai, mãe e aluno, mais todos os colaboradores, e o nosso papel é servir. E quando veio a enchente, eu fiquei muito desacomodada. E naquele sábado mesmo eu saí e fui ajudar a abrir um abrigo. Eu perguntei quem está precisando de mim. Não era onde estava ou quem é que iria precisar, porque a gente não sabia quem era que estava tomado, né? Então, a doação e o servir vem muito em encontro à educação. Servir a educação. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos um tempo atrás, eu não me lembro qual foi o instituto, que essa questão do doar-se, né? E eles chegaram à conclusão de que quando tu te doas, tu fica muito mais feliz do que a pessoa que recebe a doação. Correto. Ou seja, então, aí tem aquele velho ditado, né? O primeiro mandamento, que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu sempre digo o seguinte, né? Quando nós, às vezes nós somos taxados de egoísta, e eu acho que o egoísmo é importante nós termos, porque aí eu explico. Falei com a Letícia outro dia sobre essa questão do narcisismo e do egoísmo. Quando tem esse primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, me diga uma coisa, se eu, para fazer alguma coisa para ti, eu tenho que estar em condições de fazer, eu tenho que estar bem comigo mesmo. Então eu tenho que primeiro me amar e depois para ter condições de te amar também. O narcisista, como o Narciso, né, que era tão narcisista que ele acabou se afogando porque ele queria beijar a imagem dele na água e acabou se afogando. Esse é o narcisista, ele só pensava em si próprio. O egoísta tem essa coisa, ele pensa primeiro em si. Então, vendo esse primeiro mandamento, eu acho que realmente nós temos que ser um pouquinho de egoístas para poder ajudar os outros. Então, aí entra a questão digamos que, do equilíbrio emocional. Tá? Então, fomos escolhidos? Fomos. Com certeza. Então, se nós somos escolhidos, nós precisamos estar emocionalmente ou um pouco mais fortalecidos para ajudar quem está passando pela situação. Então, vamos voltando para a sala de aula, onde depois de um mês nós temos lá 2, 3, 4, 80% de colaboradores que foram afetados. Estamos aqui dando um exemplo. Mas como que eles vão retornar para a sala de aula para desenvolver uma aprendizagem de qualidade se nem a casa deles eles têm mais? É verdade. Perder o chão, né? Perder o chão. Qual é o nosso papel como gestor? Acolher. Acolher e servir essas pessoas mais próximas. Por quê? Porque nós servindo e acolhendo essas pessoas, nós vamos estar preparando elas emocionalmente para seguir a vida. Porque elas também têm uma missão. Elas são professoras, são professores, eles precisam orientar os seus alunos, ensinar seus alunos, mas se eles não estiverem emocionalmente prontos ou um pouco melhores, né, no sentido de emoções, isso passa para o aluno. E nós também temos uma outra preocupação, o aluno que perdeu tudo. Pensem comigo, um aluno de 6 anos, Giovanni, não vou esquecer mais o nome, fui para pegar travesseiros novos, cobertores novos numa instituição para levar para uma família e ele está lá correndo com sacolas para ajudar a mãe e o pai e eu perguntei, como é o teu nome? Ele, Giovanni, que idade tu tem? 5 anos. Giovanni, eu vou querer um desenho teu para levar lá para os meus alunos. E ele olha para mim, Silvia, e diz assim, mas eu perdi tudo. Que coisa, né? Puxa. E aí a gente se preocupou com os adultos, Mas será que a gente deu aquele olhar para aquela criança que está ao nosso redor? Né? O quanto eles ficaram abalados emocionalmente. E eu disse, mas espera aí, agora tu tocou no meu tendãozinho, né? Falei assim, Giovanni,
eu vou te trazer alguns materiais para te começar a tua vida escolar de novo. Ele ficou numa felicidade e eu fiquei muito inquieta. E fui atrás. Por quê? Porque ele me pediu um estojo da Hot Wheels, porque a dele tinha perdido. Então, assim como nós adultos temos algumas lembranças e algumas coisas pessoais que nós perdemos, as crianças também perderam. Claro. E nós precisamos prepará-los, eles serão o futuro. Eu sempre digo que a gente tem que blindar esses alunos, né? Não Com digo o blindar naquele modo, naquele termo, mas prepará-los. Né? As frustrações vão acontecer, as perdas vão acontecer. Como é o nosso papel? Vida, né? Isso é da vida, né? E veja bem, tem uma expressão que diz assim, ó, que muitas vezes há prejuízos, há coisas que nós perdemos, situações que a gente não gostaria de passar, mas que no fundo, eu achei muito profundo isso, elas acabam sendo bênçãos disfarçadas. Ou seja, esse é o momento assim que, quando tu te doa para essa pessoa, tu faz esse bem, é uma grande bênção que tu tem. Nós é que somos presenteados, né? Exato, nós é que somos presenteados. Então, realmente é um prejuízo, mas atrás está essa bênção disfarçada que tu vai mostrar o teu potencial de ser humano que tu é. É verdade. Silvio, enquanto gestora, o que nós fizemos? A escola se transformou num ponto de arrecadação de materiais e de alimentos e de colchões, cobertores, travesseiros, porque essas famílias não tinham nada. Paralelo a isso, nós começamos a olhar agora para os nossos alunos, os nossos estudantes gaúchos. E por que não outros estados não adotarem os nossos gauchinhos e as nossas prendas, né? Então, nós começamos a fazer um movimento de adote um aluno. Né? Então, a escola hoje conseguiu já a adoção de kits de materiais, mochila escolar, um caderno de aula, um caderno de tema, estojo, enfim, aquele material básico para aquele aluno recomeçar. Legal, parabéns. Nós já estamos com quase 200 padrinhos, mas nós precisamos da tua ajuda, claro, da ajuda do telespectador. Como é que o pessoal faz para absorver essa coisa e fazer parte desse projeto? Para se tornar um padrinho, eu acho que isso é um gesto de amor, claro, para essas crianças que dependem de um adulto para poder estudar. Porque ele vai depender do dinheiro do pai e da mãe para comprar um material ou de outras situações. Mas vocês poderão, sim, procurar pelo telefone 519-8227-5589, diretamente comigo. O Lucas vai colocar no vídeo aí para... Isso aí, adotar um aluno gaúcho, uma prenda, por que não? Fazer um pouquinho de doação e de servir esse estudante. Nós vamos acompanhar, então, esse projeto, esse plano maravilhoso que tu tens aí, mas tu, além de tudo, tens um livro ainda que vais me presentear, é verdade? Vou te presentear. Na verdade, ele nasceu ano passado na Feira do Livro de Porto Alegre, através da editora Pragmata. Daqui que eu vou mostrar enquanto tu vai falando. E ele fala muito sobre a liderança e gestão de pessoas, mas principalmente como o líder deve inspirar, como ele, através da sua inspiração, transforma as pessoas e, através dessa transformação, serve a todos eles. Né? Então, fala muito também da nossa empresa familiar. Nós somos em 4 sócias, irmãs e mais a mãe. E, infelizmente, o nosso pai trocínio, o nosso querido Clóvis Brum, nosso pai querido, faleceu no tempo da pandemia, né? Mas nos deixou um legado muito interessante, que foi se dedicar para a educação. Então, a gente tem há mais de 34 anos a educação infantil. Conheci ele e entrevistei algumas vezes também na minha trajetória toda aí, né? Sim, muito. E é um livro interessante, além de fundamental, de importante neste momento, sobretudo, né? Porque essa questão de liderança e gestão cada vez mais vai ser mais importante ainda. E é um livro fácil de ler, né? Letras grandes, né? E digo assim, ó, que foi um livro que eu tentei buscar a minha experiência como gestora. Aliás, eu não sou gestora propriamente dita, eu fui pelo ramo, né? Tenho as especializações, mas o meu caminho inicial seria fonoaudiologia. E caí na gestão da escola por ter a dedicação exclusiva para trabalhar com as nossas empresas. E a partir dali eu comecei a perceber que a gestão ela vem desde a educação infantil. Dos pequenos empreendedores, mirins, né? Então, no último capítulo, inclusive, tem algumas dicas importantes de orientações para as famílias, para os pais, para as mães. Permitam que os seus filhos pensem, evitem tanta tecnologia, busquem o
prático a experiência e vivência de memórias afetivas para que eles possam ser uns grandes empreendedores no futuro. Com certeza. Aqui é um tema maravilhoso, diversificado, tá, naturalmente, né, complexo, né, mas, sobretudo, fundamental no momento como nós vivemos. E virás mais vezes aqui, viu, Obrigada, Fabiana? Silvio. Obrigado pela tua presença. E sucesso cada vez mais. Parabéns aí para o Colégio Divino Mestre, né, que tem dado assim, um exemplo, né, de empatia, né, de amparo, né, à sua comunidade, tanto os professores como os alunos. Isso é importante e é um exemplo a ser seguido. Silvio, só para concluir, a gestão ela não é sozinha, a gente não anda só. A gente até pode decidir coisas sozinhas, muito isolado por ser um gestor. Mas a gestão ela só acontece rodeado de pessoas, equipe, pessoas e colaboradores. E eu queria aqui nesse momento agradecer as pessoas que fizeram essas ações solidárias junto conosco. Com certeza. Luciana Brum, Carla Zigon, Fernanda Zigon, que são irmãs que se juntaram com as outras irmãs. E nós somos em 5 mulheres que encabeçamos, né, essa liderança de fazer um movimento solidário e já atingimos aí mais de 3.500 marmitas. Opa, que legal. Né, que 800 iam direto pelo Exército Nacional para cidades que não conseguiam chegar ao alimento, né? Eldorado, Guaíba, Caxias, as ilhas ali ao redor. E junto conosco a minha mãe, a Eulália Brum, que tem 79 anos e desde o dia 4 de maio não abriu mão de estar ajudando. E eu acho que esses pequenos exemplos precisam ser valorizados, as pequenas atitudes, os pequenos movimentos. E conta com tantas irmãs, essa é uma verdadeira irmandade, né? Sim. Fabiana, obrigado pela tua presença aqui, virá mais vezes, é importante o tema aí, vamos acertar com a Letícia e de repente fazer tempo de programar aí para vir aí também, né? Certo. E passar esse conteúdo espetacular que vocês passam e, sobretudo, mostrar os exemplos, né? Porque o exemplo é que fica, né? Nós sabemos, né? E o exemplo é que pontifica e muitas vezes o exemplo é que define uma carreira e define a pessoa que você vai ser no futuro. E até o líder, né? O líder, ele é movido. Exatamente. E ele traz essa transferência para o exemplo, né? Quando tu tem um bom líder, tu acaba se desenvolvendo mais. Então, isso é fantástico. Minha líder, obrigado. Muito obrigada, Um abraço, até a próxima. Silvio. Até a próxima, obrigado. Até, obrigado.